Meu Deus, vamos neste momento gravar mais esse vídeo. Pedimos, Senhor, a sua direção para falar deste assunto que é o resumo do Evangelho de Marcos, assim como fizemos do Evangelho de Mateus. Nós te pedimos, Senhor, nos dá toda a direção, condição de realizar esse trabalho no nome do Senhor Jesus. Amém. No deserto da Judeia, João Batista pregava, era a vinda do Messias, que ele anunciava. Ele pregava o arrependimento, e quem se arrependia, ele batizava. Hoje a igreja, como João Batista, está pregando, é a volta de Jesus que estamos anunciando. É os sinais que estamos vendo, que está mostrando. Como João Batista, nós vamos te dizer, dos vossos pecados precisam se arrepender. E depois do arrependimento, Jesus vai salvar você. E como João Batista, nós vamos te dizer, dos vossos pecados precisam se arrepender. E depois do arrependimento, Jesus vai salvar você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então hoje vamos fazer um resumo do Evangelho de Marcos. Primeiro, fazer como nós fizemos com Mateus. Primeiro falar alguma coisa acerca de quem era Marcos. Marcos, existe poucas coisas falando sobre a vida dele. Só conseguimos descobrir que o nome dele, o primeiro nome era João, e Marcos é o sobrenome. E que também era sobrinho de Barnabé. Então, alguns versículos em Atos dos Apóstolos, e acho que uma ou duas das cartas de Paulo fala a respeito de Marcos, e depois não comentou muito a respeito da vida de Marcos, e também existe uma suposição que ele era de uma família tradicional de Jerusalém, que morava em Jerusalém, era de uma família
conceituada de posse, é o pouco que nós descobrimos da vida de Marcos. Mas o importante é o que ele deixou escrito, que por certo foi por inspiração do Espírito Santo, que concedeu que ele deixasse esse evangelho. E também nós sabemos que o sobrenome Marcos tem uma descendência latina, que é o que... E mesmo sendo filhos de judeus, na certa, é algo que nós muitas das vezes indagamos, mas por trazer poucos comentários e não falar muito da vida de Marcos, então nós não temos tanto a falar sobre ele. O importante foi o evangelho que ele deixou. E ele começa os seus escritos no evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, fala da sua mãe também, que outro detalhe que tem, que era a mãe dele, chamava-se Maria também. Mas como era um nome bem comum em Jerusalém, em Israel, e até há bem pouco tempo, até os dias de hoje, os pais gostam de colocar nome nas filhas de Maria. E interessante que ele, nos primeiros versículos que ele escreve, é do verso 4 até o verso 10, ele fala acerca de João Batista. Ele anuncia. Então, no capítulo 1, de 1 a 8, ele fala de João Batista, dando o cumprimento da profecia que Isaías tinha anunciado, que diante do Messias viria aquele que estava preparando o caminho. E a pregação dele, nós sabemos claramente que ele anunciava que estava vindo o Messias. E ainda em uma outra ocasião, o próprio João Batista confessa que ele não era o Messias, e o do qual ele não era digno de carregar nem as suas sandálias. Então, vai ser hoje um vídeo mais curto, porque o Evangelho de Marcos também repete muitas coisas, por exemplo, do Evangelho de Mateus, e foi também que nós descobrimos que cada um dos evangelhos foi endereçado a um povo. Por exemplo, Mateus, como nós falamos, que foi endereçado ao povo judeu, e o Evangelho de Marcos foi direcionado aos romanos, que era o povo que estava imperando sobre Israel na época. E do verso 9 até o verso 13, fala do batismo e a tentação de Jesus. Fala do batismo e tentação de Jesus. E do verso 14 ao verso 20, fala da vocação dos primeiros apóstolos. Então, futuramente nós vamos relatar isto com bastante detalhes, para esclarecer muitas coisas que muitas das vezes nós passamos por despercebidos, e a nossa intenção é exatamente esta: esclarecer alguns mistérios que tem por trás da palavra, que nós sabemos que para entendermos a palavra de Deus nós temos que entender ela espiritualmente. E do verso 21 ao verso 28, fala da cura do endemoniado de Cafarnaum. Do verso 29 ao verso 39, fala da cura do cego, da sogra de Pedro.
E do verso 40 ao 45, cura de um leproso. E aí entramos no capítulo 2, que do verso 1 ao verso 12, ele relata exatamente o paralítico de Cafarnaum. E do verso 13 ao 17, a vocação de Levi. E do verso 18 ao 22, ele também, assim como no Evangelho de Mateus, ele ensina a respeito do jejum e fala de purificação. E do verso 23 ao 28, Jesus anuncia que ele é Senhor dos sábados. E ele deixa algo bem esclarecedor para nossas vidas, quando os fariseus, ali os judeus, os anciões e os escribas questionavam ele acerca do sábado, ele esclarece que não foi feito o homem por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Capítulo 3, do 1 ao 12, fala da cura de um homem que tinha uma das mãos mirradas. E do verso 13 ao 19, a eleição dos 12, versículo 20 ao 30, a blasfêmia dos escribas, e versículo 31 a 35, fala da família de Jesus. Aí vamos para o capítulo 4, que do verso 1 ao versículo 20, fala da parábola do semeador. E do versículo 21 ao 25 também a parábola da candeia. E do verso 26 ao 29 ainda continua falando de parábolas, que é a das sementes. E do verso 30 ao 34 do grão de mostarda. E do 35 ao 41, Jesus apazigua a tempestade. É um texto que é bem explorado nas pregações de hoje, mas, por certo, existe alguma coisa a mais que nós precisamos aprender. Agora, entrando no capítulo 5, do 1 ao 20, fala do endemoniado de Gadareno. E do 21 ao 43, fala da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E o capítulo 6, do versículo 1 até o 13, Jesus retira-se para Nazaré. E do versículo 14 ao 29, fala da morte de João Batista. E do versículo 30 ao 44, multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. E do versículo 45 ao 56, Jesus anda sobre o mar. Capítulo 7. Do versículo 1 ao 23, fala da tradição dos anciões. Jesus chama a atenção nesse detalhe. E do versículo 24 ao 30, fala da mulher cananeia. E do verso 31 ao 37, cura de um surdo, cego, surdo e mudo. Capítulo 8, de 1 a 9, fala da segunda multiplicação dos pães, do versículo 10 a 21. Fermento dos fariseus, versículo 22 a 26. Cego de Betesda, versículo 27 a 33, confusão de Pedro. E versículo 34 ao 38, ele aconselha como
e como devemos levar a nossa cruz. Capítulo 9, do 1 ao 13, a confusão, configuração, assim como mostrou no Evangelho de Mateus, também mostra no Evangelho de Marcos. E do 14 ao 29, fala do jovem lunático. Do verso 30 ao 37, o maior no reino dos céus, assim como já falou lá atrás também. E depois aquele assunto da fofoquinha que estavam pregando também, expulsando o demônio, e ele esclarece: quem não é contra nós, é por nós. Aí vem do 42 ao 50, fala dos escândalos. Então ele tem algo bem importante para nos ensinar a respeito desse texto também, que ele fala que é mista que vem os escândalos, mas ai daquele por quem vem. Capítulo 10, do 1 ao 12, fala acerca do divórcio, assim como falou 19 de Mateus. E do versículo 13 a 16, Jesus abençoa os meninos. E do 17 ao 31, fala outra vez do mancebo rico. E do verso 32 ao 45, fala mais uma vez do pedido dos filhos de Zebedeu. E do 46 ao 52, fala o cego de Jericó. Agora entrando no capítulo 11, do 1 ao 11, ele ensina a respeito da entrada triunfal, que principalmente o catolicismo, pega e faz algo assim como se fosse um teatro, espalhando folha de palmeiras e tal, levando para, como depois aquelas folhas de palmeira serve para queimar e repreender vento e tal. Então, em cima disso, até os tradicionais que nós vivemos há tanto tempo no meio deles, eles fazem tipo de uma simpatia para abater tempestade sobre esses ramos. E do verso 12 ao 26, a figueira que seca e também purificação do templo. E do versículo 27 ao 33, interrogação do batismo de João. Ali quando os fariseus pergunta a ele qual autoridade ele fazia aquelas coisas. Então ele pergunta acerca do batismo de João, se era dos céus ou se era dos homens. E o capítulo 12, do 1 ao 12, fala da parábola dos lavradores maus. E do verso 13 ao 17, a interrogação acerca do tributo. Nós sabemos bem quando ele mostra a moeda e pergunta de quem é aquela esfinge, ou melhor, aquele retrato na moeda. E do verso 18 ao 27, os saduceus e questiona sobre a ressurreição. E do verso 28 ao 34, o primeiro de todos os mandamentos, ele ensina acerca disso também. E do verso 35 ao 37, Cristo, filho de Davi, ele se revela ao povo, à igreja, a sua descendência, como homem carnal, a sua linhagem.
E do verso 38 ao 40, Jesus censura os escribas. E do 41 ao 44, a oferta da viúva pobre. Também tem ensinamento muito profundo acerca deste assunto, que o homem inverte os valores da mensagem e faz uma confusão muito grande acerca deste assunto. E no capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, fala acerca do sermão profético, princípio de dores, do verso 14 ao 23, continuação do sermão profético da grande tribulação, do verso 24 ao 31, a vinda do Filho do Homem, do verso 32 ao 37, é sobre a vigilância. E no capítulo 14, do 1 ao 9, censura dos sacerdotes e o jantar em Betânia. Ele fala desses dois assuntos, do verso 1 até o 9, e do verso 10 ao 11, preço da traição, fala acerca da traição de Judas Iscariote, e do versículo 12 a 26, a última Páscoa. Ele ali está cumprindo uma profecia que foi anunciada por tanto tempo em cima daqueles sacrifícios, aquelas matanças de animais. Ele ali dá encerramento naquilo que o homem fazia tantas vezes, e hoje alguns desavisados ainda continuam fazendo a mesma coisa, porque não acredita que ele já veio cumprir esta obra redentora no nosso meio, na terra, sobre a face da terra. Do versículo 32 ao 42, Jesus em Gestêmani, naquele momento da sua oração, que gotejava até gotas de sangue, de tão elevado que foi o seu sentimento. Do versículo 43 a 52, prisão de Jesus, e do versículo 53 a 65, Jesus perante o Sinédrio, repetindo tudo o que aconteceu lá no Evangelho de Mateus, também acontece aqui a mesma narrativa no Evangelho de Marcos, e do verso 66 ao 72, Pedro nega Jesus. Uma experiência que eu jamais desejaria ter. Capítulo 15, do 1 a 20, Jesus perante Pilatos, do versículo 21 ao 41, crucificação, e do 42 a 47, sepultura de Jesus. E no capítulo 16, para encerrar, do verso 1 ao verso 8, fala da ressurreição, do verso 9 ao 20, aparição de Jesus depois da ressurreição, e aí termina o Evangelho de Marcos, que num tempo, se Jesus não voltar antes, bem próximo, nós vamos falar sobre esses tópicos que falamos do Evangelho de Marcos. E se Deus quiser, futuramente vamos falar também do Evangelho de Lucas e, por que não, também do Evangelho de João, fazer o mesmo resumo que nós já fizemos desses dois evangelhos. Senhor Deus, nós glorificamos a Ti pelo privilégio de falar da Tua obra redentora, e nós queremos entregar, Senhor, nas Tuas mãos esta mensagem que vai ser divulgada para o público e possa estar alcançando corações, no nome do Senhor Jesus. Amém.